Olá! Continuamos então o módulo de reumatologia e estudaremos uma das doenças reumatológicas inflamatórias autoimunes mais comuns, a artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma patologia central dentro da especialidade. Podemos comparar sua relevância com o diabetes na endocrinologia ou as doenças coronarianas na cardiologia, por exemplo. Por ser uma doença comum, que afeta cerca de 1% da população, ou seja, uma em cada 100 pessoas, é fundamental que o médico generalista seja capaz de diagnosticá-la precocemente e iniciar as medidas terapêuticas iniciais enquanto o paciente aguarda a avaliação especializada. A artrite reumatoide é a causa mais comum de artrite e sua principal característica é a possibilidade que essa doença tem de levar à destruição grave e irreversível das articulações, impondo aos pacientes um elevado impacto, com comprometimento importante da qualidade de vida, bem como tendo também um impacto significativo para a sociedade, associado não só a um custo elevado com tratamentos médicos, mas também com a incapacidade precoce desses pacientes para o trabalho, com gastos relacionados à previdência social. Nas últimas 2 décadas, assistimos uma revolução na compreensão desta doença, levando ao desenvolvimento de tratamentos muito eficazes. Para que esses tratamentos sejam compreendidos, é fundamental uma compreensão de alguns aspectos básicos da imunologia normal e como essa doença leva a um desarranjo do sistema imune com inflamação sistêmica e articular autossustentadas. Os objetivos de aprendizagem dessa aula serão definir a artrite reumatoide, descrever a sua epidemiologia, identificar os principais sinais e sintomas associados à artrite reumatoide, interpretar os principais métodos complementares utilizados no seu diagnóstico e descrever os critérios classificatórios da artrite reumatoide, possibilitando seu correto diagnóstico e seu diagnóstico diferencial. Descreveremos também a etiologia e a imunopatogenia da artrite reumatoide e, a partir dessa compreensão fisiopatológica, passaremos a entender melhor e poder determinar o tratamento clínico e intervencionista otimizados dessa doença. Também teremos como objetivo saber reconhecer as suas principais complicações, tanto do tratamento como da doença, de forma a tratá-las adequadamente. As principais referências sugeridas para o estudo do tema são o capítulo de artrite reumatoide do livro de Medicina Interna do Harrison, um artigo de revisão direcionado para o não especialista publicado no Lancet e as recomendações da Sociedade Brasileira de Reumatologia para o tratamento da artrite reumatoide. O que é então a artrite reumatoide? É uma doença inflamatória sistêmica crônica e, por ser então uma doença sistêmica, pode apresentar não só artrite, mas também manifestações extraarticulares, nos olhos, na pele, nos pulmões e etc. O quadro articular se caracteriza por uma poliartrite simétrica, que pode afetar praticamente todas as articulações sinoviais, e cuja característica principal, além de sua cronicidade, é a possibilidade que esta patologia tem de levar a um grau de destruição articular que não é observado nas outras doenças reumatológicas, o que a torna única pela gravidade do quadro de incapacidade física que pode levar. Uma das características da poliartrite da artrite reumatoide é o acometimento muito frequente das pequenas articulações das mãos. É muito incomum ter pacientes com artrite reumatoide sem acometimento das pequenas articulações das mãos, ainda que isso possa ser observado em alguns pacientes. Isso é tão marcante que os critérios de classificação para artrite reumatoide que ficaram em vigência de 1987 a 2010 têm como um de seus itens o acometimento das articulações das mãos, como destacado neste quadro. Como vimos na aula de propedêutica reumatológica, a artrite reumatoide tem uma distribuição de acometimento nas mãos que lhe é característica, como ilustrado nessa imagem,
com comprometimento das articulações metacarpo-falangianas das mãos, aqui apontadas, bem como das articulações interfalangianas proximais, mas poupando as articulações interfalangianas distais. Isso é expresso nos novos critérios de classificação para a doença, publicados em 2010, em que as articulações interfalangianas distais estão excluídas da avaliação de juntas ativas para o diagnóstico da doença. Se não diagnosticada precocemente e tratada adequadamente, a artrite reumatoide pode levar a deformidades gravíssimas das articulações das mãos, mas também dos pés, joelhos, ombros, cotovelos, etc. Essa imagem mostra então um caso avançado de artrite reumatoide. É possível antever que esse paciente apresenta dificuldades muito graves para escrever, digitar num computador, usar um celular, usar até mesmo um garfo ou uma colher, abrir uma maçaneta de uma porta, dentre outras atividades de vida diária. Não sei se vocês perceberam, mas os slides dessa aula têm uma belíssima imagem de fundo. Se essa imagem não tivesse sido colocada nos slides, o desenho dos slides seria esse. Esse quadro, usado como imagem de fundo, é do famoso pintor impressionista francês Pierre-Auguste Renoir e se chama Lição de Piano, ou Duas Jovens ao Piano. Essas duas imagens ao lado também são do famoso pintor francês. Não que eu entenda alguma coisa de arte. Uma tentativa minha de reproduzir esse quadro levaria no máximo a isso aqui. Talvez com mais umas décadas de prática eu conseguisse produzir algo um pouco melhor. Mas o motivo dessas obras estarem aqui é mostrar para vocês como a artrite reumatoide afetou a vida do famoso pintor, o que foi revisado em um artigo publicado no British Medical Journal em 1997, que envio para vocês junto do material da aula. Renoir viveu de 1841 a 1919. Não há registros médicos da época, e o que se sabe de sua doença se baseia em fotos, cartas pessoais e lembranças e relatos de amigos, filhos e netos. A artrite de Renoir iniciou-se provavelmente em 1892, quando ele tinha então 50 anos de idade. É importante salientar que a descrição formal da artrite reumatoide foi feita algumas poucas décadas antes, pelo médico Alfred Garreau, e o termo artrite reumatoide passou a substituir o termo artrite deformante ou gota reumática, como era chamada até então. Foi somente em 1897 que a aspirina passou a ser utilizada pela primeira vez para o tratamento da artrite reumatoide, e Renoir não tomou este anti-inflamatório ou outros analgésicos disponíveis na época por receio de que as medicações pudessem atrapalhar a sua sensibilidade artística. O uso dos corticosteroides só vai acontecer em 1948, anos após sua morte, e Renoir tratou sua doença somente com massagens, banhos terapêuticos em spas, enemas e exercícios físicos. Nessa foto de 1896, cerca de 5 anos após o início da doença, podemos ver ao ampliar as mãos do pintor na foto, um edema nas articulações metacarpo-falangianas, bem como nas articulações interfalangianas proximais de suas mãos. 5 anos mais tarde, em 1901, aos 60 anos, já podemos observar algumas deformidades características da artrite reumatoide nas mãos de Renoir. E em 1903, aos 62 anos, é possível observar o caráter agressivo da doença, com deformidades graves nas mãos. A doença afetou não só as mãos de Renoir, mas também os ombros, os cotovelos e as articulações dos pés. E a partir de 1912, aos 71 anos, Renoir precisava de uma cadeira de rodas para se locomover. Mesmo com todas as deformidades e limitações, Renoir continuou pintando, e sua família refere que mesmo depois das graves deformidades da doença,
ele foi capaz de produzir mais de 400 pinturas. O quadro clínico de Renoir ilustra então a agressividade, o comprometimento funcional e a destruição articular da artrite reumatoide numa era em que não estavam disponíveis medicações capazes de modificar a evolução natural da doença. Ainda que a artrite reumatoide não seja diretamente causa de morte, é causa de incapacidade física irreversível e de um pesado fardo sobre a qualidade de vida dos pacientes. O relato da história da doença de Renoir também é um exemplo de como espíritos fortes são capazes de lidar com doenças graves e adversidades e se manter ativos e produtivos, o que é sem dúvida algo a admirar na natureza humana de pessoas como ele. Para quem tiver a curiosidade de saber como o pintor adaptou sua técnica para continuar produzindo intensamente, mesmo com uma doença tão grave, e como sua pintura foi influenciada por sua doença, fica a sugestão da leitura do artigo. Encerramos aqui então a primeira parte de nossa aula sobre artrite reumatoide. Na segunda parte, abordaremos sua epidemiologia e suas manifestações clínicas. Fiquem com Deus, até breve.